aproveita essa discussão política que estamos fazendo e sobre coronavírus, também sobre essa pandemia de coronavírus, para fazer uma leitura de como a mídia corporativa, a grande imprensa, tem tratado esses temas. Conversamos agora com o professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, Laurindo Lalo Leal Filho. Oi, Lalo, tudo bom? Tudo bem, Thalita? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Queria saber sua opinião, desde sexta-feira, quando da demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, como que você viu a grande imprensa fazendo a cobertura sobre esse momento específico? A gente vê uma narrativa sendo criada, uma nova narrativa sendo criada em torno de Sérgio Moro, especialmente pela Rede Globo agora? Sem dúvida alguma, Thalita. O noticiário, a partir da sexta-feira de manhã, quando o Sérgio Moro deu aquela entrevista coletiva anunciando a sua saída do Ministério, passou a ser um noticiário que parecia estar dourando, principalmente da Globo, dourando a auréola de santo do Sérgio Moro. Eu escrevi nesse final de semana dizendo que estava lançada a campanha do Sérgio Moro para a eleição presidencial de 2022 pela Rede Globo. Um colega meu da universidade lembrou à tarde, quando assistiu o jornal Hoje da Rede Globo, quando a Globo fez uma edição da entrevista coletiva do Moro, ou da declaração do Moro, das declarações do Moro feitas pela manhã, o jornal Hoje, segundo esse colega, lembrou a ele a famosa edição do debate presidencial de 1989 entre Lula e Collor, que ficou para os anais da política brasileira e dos estudos de comunicação. Um debate onde tudo que era ruim da fala do Lula foi mostrado, tudo que era bom da fala do Collor foi ressaltado. Isso foi dito pelos próprios representantes da Globo, né? Próprios diretores da Globo mostraram que isso foi feito realmente. Claro, não na mesma época, mas bem depois. E a edição feita da fala do Sérgio Moro de manhã, ela obedeceu os mesmos critérios de edição. Nós que conhecemos televisão sabemos como se fazem os cortes exatos nos momentos que interessam a quem está editando. Foi feito tudo para mostrar o Moro como o sujeito honrado que estava saindo porque estava indignado com aquilo que estava acontecendo. Só que não lembraram várias outras coisas, né? Por exemplo, por que ele não denunciou tudo isso antes, o que caracteriza uma prevaricação de um funcionário público. Por que não se perguntou, Thalita, naquela oportunidade, porque a Globo não perguntou, da onde viria o dinheiro que ele solicitou ao presidente da República, quando foi convidado para o cargo, caso acontecesse alguma coisa, um dinheiro de auxílio à família dele, caso acontecesse alguma coisa. Isso não existe na legislação. Da onde viria esse dinheiro? Era uma pergunta que poderia ser feita. Enfim, existiam motivos para se fazer críticas e perguntas mais indiscretas ao Moro naquele momento. Mas isso foi esquecido. Isso continuou pelo fim de semana. O Jornal Nacional fez uma cobertura também toda laudatória ao Moro, e depois o Fantástico concluiu. Eu lembrei também nessa oportunidade, em relação a esses acontecimentos, que quando o Sérgio Moro foi indicado e aceitou o convite para ser ministro da Justiça, o falecido jornalista Paulo Henrique Amorim fez uma matéria, depois do Fantástico ter dado 20 minutos para o Sérgio Moro no domingo, logo depois da indicação dele ao Ministério. O Paulo Henrique disse, bom, agora a Globo tem um candidato a presidente da República para chamar de seu. Eu lamento apenas que o Paulo Henrique tenha falecido e não tenha tido a possibilidade de ver a sua profecia sendo realizada. Então, na verdade, a Globo agora assumiu realmente a candidatura do Sérgio Moro, e vocês vão ver, os telespectadores vão ver que daqui para frente ele vai ser chamado para dar palpite em tudo, vai ser uma estrela, mais uma estrela global preparada para a campanha presidencial de 2022. Falando em dar palpites e ouvir opiniões, a gente tem percebido também por parte da Rede Globo uma
inexistência de fontes do campo progressista, né? Então, a gente vê muitas pessoas ligadas ao campo da direita, a ex-ministros, ex-presidenciáveis, sempre do campo da direita, e há uma resistência muito grande de dar espaço, de dar voz aos progressistas. Você enxerga dessa maneira também, Lalo? Claro, e eu chamo isso de uma censura empresarial, né? Nós, a Globo, para dizer que abre para a oposição, chega ali no Randolph, o senador do Amapá, não vai além. Quer dizer, figuras como Lula, Dilma, Haddad, né, líderes do maior partido político do Brasil, quer dizer, que em qualquer país democrático, eles seriam os grandes líderes da oposição a falar pelo setor da oposição, fazer o contraponto com a situação. Essas lideranças, elas são omitidas do noticiário, estão fora do noticiário para serem esquecidas pela população. É lamentável que isso ocorra pela importância que tem a Globo em termos de audiência no Brasil. Ela consegue, através desse sumiço que ela dá nessas figuras importantes, praticamente tirá-las do imaginário político brasileiro, do cidadão. E eu queria acrescentar que não é só na área extremamente da política estrito sensu. Vocês vejam, Thalita, não sei se os telespectadores têm acompanhado, a Globo também tem realçado nos últimos dias, nas últimas semanas, as doações que grandes bancos, grandes corporações empresariais têm feito para tentar minimizar o drama das pessoas que estão sofrendo muito com a falta de recursos nesta atual pandemia. Não há uma linha, não há um minuto para dizer que também o MST tem feito doações imensas, toneladas de alimentos da agricultura familiar, dos assentamentos produzidas nos assentamentos do MST e que não são noticiados pela Globo. O MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, está fazendo uma grande coleta de recursos, quer chegar a R$1 milhão, para poder doar para as famílias que estão em situação de muita necessidade e que não tem nem onde morar, mas precisam de alguns kits de higiene, gêneros alimentícios. Isso o MTST está fazendo, está arrecadando dinheiro para poder, e está fazendo isso já com bastante sucesso. Isto não aparece no noticiário. Portanto, não é só questão política, eleitoral, não é só questão da censura à oposição política. Há uma censura também aos movimentos populares que não interessam à Rede Globo. Isso faz muito. Só para concluir, eu quero dizer o seguinte, Thalita, isso faz muito mal para a democracia. E isso atinge o cidadão. Até na questão da informação, é importante que ele seja informado, que isso esteja acontecendo, para que ele se movimente melhor na sociedade. Para que a gente não chegue nesses momentos de ter hoje uma situação em que 40%, sei lá, da população ainda é contra o isolamento social. Isso é fruto de uma história brasileira da desinformação. É importante a gente ressaltar que falamos aqui sobre a grande imprensa e sobre a Rede Globo especificamente, porque é a TV que tem a maior audiência. A gente sabe que a população brasileira, grande parte, acompanha a Rede Globo. Então, é que para que a gente possa entender o que está por trás disso tudo também, das informações passadas ali, conseguir fazer essa análise para que o nosso telespectador consiga também olhar de uma outra forma para o que a Rede Globo está veiculando, é claro. Laro, só para finalizar, eu queria que você comentasse um pouco sobre a postura de Jair Bolsonaro, mais uma vez, frente à imprensa, lá naquele cercadinho do Palácio da Alvorada. A gente tem visto constantemente, hoje, na saída ali do Palácio da Alvorada, logo pela manhã, Bolsonaro levou uma trupe ali de deputados bolsonaristas para falar sobre como isolamento adotado, né, nas cidades onde esses deputados têm base, nos estados onde esses deputados têm base, esse isolamento foi prejudicial para a população brasileira e que eles precisam confiar no presidente
para que a situação econômica do país volte a ser satisfatória. E os jornalistas tentavam fazer algum questionamento e Bolsonaro não deixava, xingava, falava: não vou ser direcionado, não vou responder isso, não vou responder aquilo. É de uma falta de respeito àquilo que Bolsonaro faz com aqueles jornalistas que têm acompanhado ali a saída do Palácio da Alvorada? Olha, eu ouvi desde que começou essa história daquele cercadinho lá, vários colegas, várias pessoas, inclusive ligadas à Associação Brasileira de Imprensa, comentando a necessidade de não se fazer mais a cobertura, dos jornalistas se negarem a serem insultados diariamente pelo presidente e pela gangue lá que o cerca todos os dias de manhã. Mas a gente tem que entender também, primeiro, que esses jornalistas são funcionários, eles recebem ordens das chefias para fazer a cobertura. E o fato dessa pessoa exercer a função de presidente da República, ela é sempre notícia, pelo bom ou pelo mal. Infelizmente, todo dia é ruim, mas tem que cobrir. E, infelizmente, esses nossos colegas são vítimas desses ataques que não são que condenam, não condenam e não menosprezam o jornalista. Quem se menospreza e quem se humilha é essa pessoa que faz que tem esse tipo de atitude. Agora, o mais importante, eu acho que o mais dramático é o fato dele desinformar a população. Usar esses momentos para desinformar a população. Né? Estamos vendo aqui em São Paulo as pessoas indo à rua, furando o isolamento social, não respeitando o isolamento social, e este fato de fazerem isso tem tudo a ver com esta posição contrária ao isolamento desse presidente, que tem que um dia, eu espero, ser responsabilizado por tantas mortes que estão ocorrendo no país e que não ocorreriam se ele não tivesse essa postura e estivesse usando os deputados que o cercam e a própria mídia para confundir a população. Hoje, o que mais nós precisamos, Thalita, no Brasil, é informação precisa do que é esta pandemia e da necessidade absoluta de isolamento social cada vez mais radical. Porque já foi dito aí no programa, nós ainda não chegamos no pico da crise. E é preciso um isolamento radical e as pessoas precisam ser informadas. Infelizmente, o presidente vai na contramaré e um dia eu espero que o Tribunal Internacional de Haia venha a julgá-lo pelos crimes que ele está cometendo.